Em São Paulo, nós tivemos a realização de um seminário a respeito da democracia. Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, uma das palestrantes nesse seminário, que trazia um tema norteando o encontro ali, uma espécie de desafio a ser respondido, de questão a ser respondida. Como renasce a democracia, era o tema do seminário. É interessante observar que, de certa forma, isso decorre daquele livro que vende muito no mundo inteiro, Como Morrem as Democracias. Aliás, ali há muitos diagnósticos completamente errados, né? O ponto de partida é equivocado, e se a premissa está errada, a conclusão normalmente está errada, né? E a conclusão ali está errada porque a premissa está errada. Mas nesse seminário, claro, muito mais do que responder a essa pergunta, como renasce a democracia, até porque é preciso saber em que momento ela pode ser declarada morta ou próxima disso, e o que provocou essa morte, e quais os movimentos devem ser feitos para o renascimento da democracia. Você não pode responder nada disso se não souber o que é democracia. E a Carmen Lúcia, ela fez referência ao 8 de janeiro, disse que a democracia não foi abalada, o Supremo não foi abalado, disse que a democracia não se abala quando há uma sociedade que não se deixa abalar, enfim, aqueles lugares comuns. E disse também que as ditaduras são terríveis, não, que é uma obviedade de resto, mas passou a falar sobre o que ela entende como sendo democracia. Ela disse que se ditadura é o regime do ódio, democracia é o afeto libertador. É claro que esse tipo de frase, né? Democracia é o afeto libertador, isso arranca aplausos imediatamente ali, né? Poxa vida, democracia é o afeto libertador. Duas palavras muito boas, né? Afeto e libertação. Reunidas, então, os aplausos vêm, né? Mas democracia não é isso, né? Democracia, muitas vezes, ela se situa apenas na aparência, e ela se torna ou pode se tornar um regime de ódio tanto quanto as ditaduras. Carmen disse, por exemplo, que o conceito de democracia é uma ideia de construção permanente, não algo acabado e pronto. Esse é um conceito dos teóricos conservadores, né? Os mais relevantes, os mais importantes, não o pré-primário, né, que se segue, né? Não os epígonos, mas os mais importantes, que situam o conservadorismo basicamente na ideia de que as mudanças são feitas paulatinamente, né? Com reveses, com avanços. Mas isso foi adotado também por pensadores de outra linha, né? Aquilo, por exemplo, que o Lenin chamava de um passo atrás para dar 2 passos à frente. E ele que era um crítico permanente da democracia burguesa. Então, também aqui é um lugar comum, não é uma definição. A democracia, claro, ela pode evoluir, mas ela pode involuir também. Esse processo não é necessariamente progressivo, não é sempre para frente. Muitas vezes, democracias retrocedem e passam a ser democracia apenas na formalidade. Formalmente é uma democracia, com voto, com instituições, mas a vida não é democrática.
a maneira como aquela sociedade funciona não é democrática. Democracia, muitas vezes traduzida por governo do povo, mas na verdade é muito mais que isso, é poder do povo. E não é o poder de assinar as decisões, de referendá-las. A ideia de poder do povo, não governo do povo, mas poder do povo, é de que todas as autoridades estabelecidas nas instituições daquela sociedade, todas as autoridades, na verdade, elas recebem uma delegação de autoridade e recebem de quem? Do povo. Por isso a ideia de o poder emana do povo. Não é? Mao Tse Tung pensava diferente, dizia que o poder emana da ponta de um fuzil. Né? Mas o poder emanar do povo não é apenas uma frase de efeito. É um princípio conceitual e institucional, até para que você parta dessa premissa para escrever textos constitucionais e para o funcionamento do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, o ministro do Supremo, a Carmen Lúcia e os outros todos, a autoridade que eles têm não é algo imanente, não é uma herança dinástica, é um poder temporário conferido pelo povo, pelos mecanismos que foram estabelecidos por delegação do povo. Isso vale para o presidente da República, para os senadores, para os deputados, governadores, secretários de Estado, prefeitos, vereadores, promotores, juízes, todos. A autoridade que eles têm, ela é emprestada pelo povo. E como o povo, porque povo em si é uma abstração, né? O povo não é algo homogêneo, nem deve ser. Pelo menos do ponto de vista intramundano, não é um monolito. Ou não é um ente sempre com os mesmos pensamentos e sentimentos. Óbvio que não, pelo contrário. O povo é uma reunião de diversos, né? De diversas ideias, diversos pensamentos, em alguns países com uma diversidade étnica e cultural maior do que em outros países. Outros países têm uma formação quase homogênea do ponto de vista étnico e cultural. O quanto isso ainda é possível, né, no mundo de hoje. Mas é dessa abstração que emana a autoridade, é dessa abstração que emana o poder. E o povo, ou seja, as pessoas, têm os mecanismos. A eleição é um mecanismo essencial, mas não suficiente. Às vezes, isso tornou-se algo até banal. Eleições produzindo autocratas, ditadores. O exemplo clássico é Adolf Hitler e seu regime canalha, que tinha a morte como um dos seus pilares, não como instrumento de poder, mas como um dos pilares do poder. A morte, o assassinato. E, na categoria mais ampla do assassinato como política de Estado, que é o genocídio. Ele chegou ao poder eleito pelo povo, em razão de uma crise, em razão do movimento da nobreza e da burguesia da Alemanha,
que tentava evitar o crescimento de movimentos dos trabalhadores e viu naquela mistura de nacionalismo com populismo, com capacidade de apontar responsáveis por toda a crise da Alemanha e aí escolhendo a dedo quais inimigos seriam exterminados, né? Porque apresentados à nação como causa de todos os infortúnios da Alemanha, aquela Alemanha devastada da segunda metade dos anos 20, inclusive como consequência dos termos de Versalhes, né? Do Tratado de Versalhes, foi eleito. Mussolini não foi eleito, mas tornou-se figura popularíssima, usando populismo, demagogia, controle dos meios de comunicação. Havia uma resistência tremenda. Grande parte da Itália era contra o Duce, mas era calada. Não tinha expressão nos veículos de comunicação, nas instituições. As empresas todas ajoelhadas diante do poder fascista. Na Alemanha também. Não havia a ideia de você estatizar meios de produção, muito menos de socializá-los, é claro, mas simplesmente de mantê-los em mãos privadas, em mãos particulares, de pessoas inteiramente obedientes ao regime. A respeito daquilo que seria produzido, por que seria produzido. Mas diante de qualquer consideração a respeito da legitimidade daquele regime canalha e assassino, Hitler e os seus, Goebbels, por exemplo, eles respondiam o quê? Fomos eleitos. O povo alemão nos colocou aqui. E Mussolini, que não foi eleito, mas encontrou um poder tão enfraquecido quando marchou contra Roma, mas tão enfraquecido, um monarca enfraquecido, um parlamento enfraquecido, uma sociedade cansada. E aí, com os fátios sobre os ombros, né? Lá estava aquela tropa lunática marchando, mas logo depois conseguindo apoio popular suficiente para se dizer que era um líder popular. Havia democracia porque havia popularidade? Não. Na Alemanha havia democracia porque o regime chegou ao poder pelo voto? Não. O voto é importante, o apoio popular é importante, mas eles não são o suficiente para caracterizar democracia. Democracia é muito mais do que isso. Mas a ministra Carmen Lúcia resolveu estabelecer uma espécie de tripé da democracia. O que sustenta a democracia. O que ela chamou de princípios ativos de um sistema democrático. Ela falou em confiança, responsabilidade e esperança. De novo, o lugar comum. 3 palavras que também arrancam aplausos. Confiança, responsabilidade, esperança. Não é isso. Democracia não é isso. Até porque confiança e esperança são elementos essenciais, por exemplo, de uma fé. Não é? Essas palavras, inclusive, elas são encontradas em vários momentos do texto bíblico. Paulo usa a palavra esperança com uma frequência inequívoca. Mas a esperança aqui, inclusive num sentido mais amplo, né? A esperança que na verdade é uma esperança certa,
Não é a esperança, eu espero que aconteça, é eu sei que acontecerá. Tanto que ele trata a fé exatamente como a certeza das coisas que virão, que ainda não são vistas. Agora, no campo político, sociológico, quando você fala em esperança e confiança, você está falando de relações humanas. Não estamos tratando aqui de fé. Estamos falando de relações humanas. E aí vem a pergunta, a ministra: confiança em quem? Em que? Esperança de quê? O que se espera na democracia? Talvez, do ponto de vista do trabalhador, como disse o Chico Buarque, esperando o filho para esperar também. Esperando o filho, a mulher de Pedro esperando o filho para esperar também. É a espera permanente. E o trem nunca chega. A esperança não pode ser só um aceno. Não, não está bom. Não está bom. As instituições não estão funcionando adequadamente. Mas esperem. Esperem, as coisas caminharão para lá. Não, elas podem caminhar em diversas direções. E para isso, as instituições são fundamentais. Para que usem a autoridade, o poder que o povo lhes entregou, lhes delegou, para que possam, então, determinar rumos, diretrizes, caminhos, do ponto de vista econômico, sociológico, político, social. A democracia na antiguidade era uma democracia de patrícios. E funcionava principalmente para uma aristocracia. E o Aristóteles, ele nunca disse o melhor é a democracia, ou o melhor é a aristocracia, ou o melhor é a monarquia. Mas ele apontava o que é perigo para cada um deles. Para a monarquia, o perigo que pode destruir a monarquia, dizia Aristóteles, é a tirania. Para a aristocracia, o perigo vem da oligarquia. Uma palavra tão presente na realidade brasileira. Oligarquia. Era o risco para a aristocracia. Outra ideia, outro conceito que muitas vezes está escancarado diante dos olhos dos brasileiros, né? As instituições... Eu espero que tenha sido por ignorância. Que vocês votaram assim por ignorância. Espero. Torço para que tenha sido ignorância apenas de vocês. Aquela decisão, ela feriu o princípio federativo que está na Constituição brasileira, feriu a liberdade, porque é óbvio, ali estaria um livro que poderia ser consultado, ninguém tinha obrigação de consultá-lo, nenhuma criança, nenhum adolescente, nada. Zero de exigência, apenas colocar à disposição. Então vocês votaram contra a federação, contra a democracia, contra a liberdade e contra a inteligência. Porque foi uma decisão carente de inteligência. A democracia pode ser ferida de várias maneiras. A censura, que logo depois das eleições, a senhora chegou a dizer, é só mais um pouco, só mais um período aqui. E antes das eleições, não, é só até a eleição. Sobral Pinto, eu não vou dizer um maior advogado brasileiro, né? Seria uma pretensão dizer isso,
Mas do ponto de vista político, o mais importante, né? Ele que defendeu Luiz Carlos Prestes, ele que defendeu Juscelino Kubitschek em momentos críticos, ele que foi preso pela ditadura, e um coronel disse a ele: nós estamos construindo a democracia brasileira, e ele disse: não há democracia brasileira, nem democracia a tailandesa, nem democracia japonesa, o que há é democracia, sem qualquer outro adjetivo. Há várias maneiras de ferir a democracia. E claro, quando tantas e tantas e tantas crianças, milhares, talvez milhões, quando crianças nascem e crescem num ambiente em que não há esgoto, onde não há água tratada, com educação parca, com fome, o que é a democracia? Isso é democracia? Porque não se trata aqui, não, mas a democracia é o mérito, não é? É o mérito, é a meritocracia. Que seria, etimologicamente, o poder do mérito. Mas onde está o mérito? Quando não há esgoto, quando não há água tratada, quando não há escola decente, quando não há atendimento médico, quando não há comida, quando não há trabalho, quando o trabalho muitas vezes é para ganhar uma miséria, sob exploração, sob opressão, com direitos arrancados, quando uma reforma da Previdência que o parlamento, cujo poder emanou do povo, fez e arrancou o direito de viúvas, de pensionistas, arrancou metade dos seus ganhos. Isso é democracia? Quando a reforma trabalhista estraçalha direitos consagrados, alguns dos quais, inclusive, é objeto de assinatura do Brasil em tratados internacionais, o Brasil é signatário, isso é democracia? Quando esses direitos são atacados, destroçados, quando há um sistema. Isso é democracia? Quando esses direitos são atacados, destroçados, quando há um sistema informal de castas, isso é democracia? E por fim, onde há democracia hoje, de fato? Por que países que se jactavam perderam a capacidade, porque já não são democracias. Todas elas corrompidas e corroídas por dentro. E isso não é feito pelo povo de quem deve emanar o poder. O poder foi tomado do povo por oligarquias.